Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal. Eu sou Ana Barros, sua professora de caligrafia especialista em caligrafia Copperplate. Gente, esse vídeo encerra essa playlist e está imperdível, porque é um conteúdo que ninguém trata. São números, pontuações, como vocês devem fazer, onde vocês devem colocar. Então vem comigo porque é muito importante essa videoaula de hoje. Mas se você perdeu as videoaulas anteriores, é muito importante que vocês assistam, porque faz parte de um processo, de uma aprendizagem, com todo o meu conhecimento diluído ao longo de todos esses vídeos. Então é muito importante, eu vou deixar aqui nos cards para que vocês assistam todas elas. Essa playlist eu fiz com base num método que eu mesma desenvolvi, que eu mesma criei, um método transformador, e vocês vão poder ter acesso a ele integralmente, tá? Mesmo não adquirindo o material. Se vocês quiserem adquirir para acompanhar, é melhor ainda, o aproveitamento será ainda melhor. Mas vocês também podem fazer sem ele, porque eu dou tudo o que vocês precisam para vocês prosseguirem sozinhos, com lápis e caneta ou com pena e tinta. Bom, vamos à videoaula de hoje, mas antes não se esqueçam, já dê seu like, se inscreva no canal, porque é muito importante para o crescimento do nosso trabalho, do nosso canal e divulgar cada vez mais para muito mais pessoas. Então vamos à videoaula de hoje sem mais demoras. O modo de fazer o número 1 é bem clássico. Você vai iniciar sem nenhuma pressão, a parte ascendente, e a segunda etapa você vai fazer com pressão gradativa, então mais fino, e vai engrossando à medida que você vai prosseguindo para a base. Para fazer aquela parte quadradinha, usa aquela dica e orientação que eu sempre dei dos vídeos anteriores. Você vai chegar na base, dar uma paradinha e puxar o dente direito sobre o esquerdo. Esse stopzinho é muito importante. Para se executar o número 2, eu vou apresentar duas formas. Essa primeira é clássica, vocês começam ali sem pressão, faz pressão naquele arco pequeno e depois retira toda e qualquer pressão. Na segunda forma, eu já comecei pelo topo, observaram? E aí eu retomo lá em cima de novo e faço uma pequena pressão. Tem algo que está errado ou que deveria ser, qual é mais certo? Não. É apenas o resultado que você quer alcançar. Apenas o efeito que você quer. Aí fica a seu critério. O número 3, você começa sem pressão nenhuma no primeiro movimento. O segundo movimento, você vai fazer uma pressão no centro dessa forma. E ali fecha com um pequeno botão, que também fica a critério de vocês, tá? Para executar o número 4, vocês vão fazer como o número 1, então sem pressão ali na parte inicial e na segunda parte com pressão gradativa. E vai finalizar com uma pequena linha curva para atravessá-lo ali, quase ao meio. O número 5 eu apresento formas diferentes de se executar. A primeira é importante lembrar que o tracinho descendente ele não vai ter pressão. E aí você vai pressionar apenas na parte inferior, que vocês têm uma forma oval. E finaliza ali com um pequeno tracinho, uma pequena linha. Aqui eu já comecei de forma diferente. Eu comecei pela forma oval. Então você finaliza essa forma e retoma ela para finalizar o número 5. Os números 6, 9 e 0 são muito parecidos. Vocês vão tentar manter pressão ali na parte central das linhas, onde tem pressão, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Gente, esses números 6, 9 e 0, ele é um pouco, eu diria assim, fluido. Você vai saber quando fazer a pressão. O importante é que na parte inferior, quando você tocar a linha, não haja pressão sobre o traço que você fez. Número 7 é como o número 1, essa primeira etapa.
você vai fazer uma pressão gradativa, com nenhuma pressão no começo, e depois você vai aí aumentando a pressão à medida que você desce, até tocar na linha base. Vai ser finalizado com uma pequena linha curva no topo, bem simples de se fazer. O número 8 é um número que eu entendo que é um dos mais difíceis de serem executados por conta do eixo de inclinação. Observem que o eixo de inclinação dele não é em relação às linhas, mas é em relação nele como um todo. Então, olhem ali a linha tracejada que eu coloco para vocês identificarem esse eixo de inclinação e é assim que deve ficar. Para fazê-lo, observem, essa parte descendente mais grossa é uma reta. Então, você põe quase nada de pressão no início e no final, que você vai ter esse efeito que eu mostro aqui para vocês no vídeo, que às vezes é um pouquinho complicado de perseguir, de reproduzir. O número 9, é importante vocês observarem uma coisa. Essa pressão, ela não está tão concentrada no centro, como eu sempre falo para vocês na maioria das vezes, em relação às letras maiúsculas. Aqui a pressão, ela vai começar quase no topo, tá? Ela é gradativa, mas se vocês observarem bem, ali do lado direito do número 9, tá? O que eu quero que vocês prestem bastante atenção é no lado direito do número 9. A pressão é maior no topo do que quase chegando ali na base. Quando chegando na base, ela já tá bem mais fina. É importante observar isso. É muito difícil de explicar isso, mas eu vou tentar. O número 0, gente, observem que a pressão dele, ele tá diferente do lado esquerdo em relação ao lado direito. Isso se deve, por exemplo, à anatomia da pena e à forma que ele está sendo feito. Então, observem, do lado esquerdo a pressão é maior na parte inferior e no lado direito é na parte superior que ela é mais grossa. Observem isso que vocês vão deixar o número de vocês ainda mais perfeito. Se for necessário, volte quantas vezes for necessário para entender isso que eu acabei de falar. As pontuações não tem muito segredo, mas eu gostaria de falar mesmo sobre onde elas são posicionadas. Ali eu sempre vou colocar como referência o X, que é o espaço onde estão as letras minúsculas. Então, é isso que vocês têm que se importar. Vocês vão terminar ali, por exemplo, o ponto, sempre na linha da sua caligrafia, onde você escreveu a letra. E a mesma coisa é com a vírgula, tá? Você vai finalizar onde você terminou a linha a base, da linha base que a gente chama, e aí você vai iniciar a letra, a vírgula, tá? Ali tá até um pouquinho para cima, eu acho que tem que ser um pouquinho mais para baixo. Ali nos 2 pontos, a mesma coisa, pode até elevar um pouquinho mais esse ponto. Esse ponto eu coloquei na base, na linha base, e ali um pouquinho longe da linha média, mas é melhor que coloque encostando ali na linha média, tá? Sempre leve em conta o tamanho das suas letras minúsculas, como por exemplo, X, que é a base de referência que a gente usa para esse espaço onde a gente está fazendo os sinais. O ponto e vírgula segue a mesma referência dos 2 pontos, só que aqui eu queria chamar a atenção para uma coisa. O modo de fazer das vírgulas normalmente depende um pouco da sua disposição, mas existe pelo menos aí 2 formas. A gente pode fazer um pequeno círculo, preencher e depois puxar, ou ainda mais prático, você só puxa, assim como eu fiz agora. O ponto de exclamação deve ser iniciado com uma pequena pausa e depois você vai diminuindo a pressão até chegar na parte final. Faça aquele ponto ali sobre a linha base e observem, claro, que ele é maior do que a altura de X, tá? Então, aí é referência para vocês entenderem que ele não se concentra só na altura de X, mas ele é mais longo, assim como, por exemplo, o ponto de interrogação. O ponto de interrogação é muito parecido com o número 2. Se tiverem, inclusive, dúvidas, pode voltar lá, porque o modo de fazer é o mesmo. Aqui, eu coloquei o início do ponto de interrogação no topo. Mas se vocês quiserem começar por aquela parte interna dele, também é possível, tá? O tamanho dele se prolonga, ele é do mesmo tamanho que a exclamação, e ele avança além da altura de X, o que é normal, tá? Então, observem isso e finalizem ele com um pontinho ali na linha base.
é acentuação grave? É exatamente como uma vírgula, mas observem onde eu tô colocando, tá? A altura que eu tô colocando é bem próximo no pingo do i, tá bom? Então, esse é o acento agudo. Para fazer o acento grave, ali a crase, vocês vão modificar o papel e puxar da direita para a esquerda, tá bom? Então, é simples de fazer também. Aqui eu simplifiquei o tio, então basta, sem pressionar a pena, fazer aquele pequeno tracinho curvado sobre as letras. Então ficou alguma dúvida? Gente, se ficou alguma dúvida, coloque aqui embaixo nos comentários que eu mesma respondo todas as perguntas que vocês fazem. Então pode colocar aqui embaixo nos comentários ou pode falar diretamente comigo também pelo direct no Instagram. Aproveita, vai lá, dá aquela moralzinha pra gente e também segue a gente por lá. Eu coloco muitos conteúdos variados, tanto lá quanto aqui, dicas, enfim. Então aproveita e se inscreve no canal e vai lá e segue a gente também. Todos os materiais que eu utilizei nessa videoaula eu coloco aqui embaixo na descrição, todos eles. E comprando pelo link que vocês vão ter acesso, vocês têm a oportunidade de receber em casa todos os materiais acompanhados de orientações. Então, os materiais que vocês comprarem, vocês vão receber orientação impressa junto da sua encomenda. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Um super abraço e até a próxima videoaula.